Olá, meu nome é Luana, eu sou advogada, especialista em Direito Civil e Empresarial. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre aposentadoria. Quando o segurado faz contribuições, mas para de contribuir, já há algum tempo está sem contribuir, ou mesmo aquele que nem sequer chegou a fazer alguma contribuição do INSS, tem esse direito de pagar as contribuições retroativas, pagar esses meses que a pessoa deixou de contribuir. Isso vai depender se se trata de segurado obrigatório ou facultativo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. O segurado obrigatório é aquele contribuinte que exerce alguma atividade e recebe remuneração por isso. Basicamente é esse o conceito. Ele pode ser um empregado, trabalhar para alguma empresa e daí ele vai ter o INSS descontado direto da folha de pagamento. Quem vai fazer esse desconto é o empregador. Tem alguns casos que o empregador deixa de fazer esse desconto e daí sempre se orienta que o empregado ingresse com uma reclamatória trabalhista, que daí o empregador vai ser obrigado a fazer esse pagamento. Também tem o caso do contribuinte individual, que é aquele contribuinte, por exemplo, empresário, algum profissional autônomo, dentista, cabeleireiro, pintor, eletricista, advogado, médico, enfim, são profissionais que exercem as suas atividades por conta própria e são remunerados para isso. Esses profissionais, eles têm que fazer o pagamento da contribuição por si mesmos, não tem alguém que vá contribuir por eles. Então ocorre muitas vezes de fazerem a contribuição por determinado período e não contribuírem mais, ou nem sequer começarem a fazer essas contribuições. E afinal, seria possível então contribuir com os meses que se deixou de fazer a contribuição? Ou mesmo se nunca fez, contribuir um período para trás que deseja fazer a contribuição? Nesse caso, é possível. Aquele profissional autônomo que não contribuiu ou que contribuiu por um período e deixou de contribuir, pode contribuir de forma retroativa. O que isso significa? Se você nunca contribuiu, vai ter que juntar uma documentação para comprovar que exercia aquela atividade remunerada. Se não tiver como comprovar que exercia essa atividade, não adianta fazer a contribuição. Tem que ter a prova que exercia a atividade. Se você já tinha essa prova, começou a contribuir como autônomo e deixou de contribuir, se torna um pouco mais simples. Então, às vezes não precisa fazer essa comprovação toda, basta só pedir para fazer as contribuições retroativas. Agora, se você se trata de segurado facultativo, que não é obrigatório, não tem aquele dever de fazer a contribuição, são aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada, como por exemplo a dona de casa, o desempregado, um estudante, maiores de 16 anos que simplesmente querem contribuir com o INSS para poder usufruir dos benefícios depois. Essas pessoas se tornam segurados facultativos no momento que fazem a inscrição no INSS e pagam a primeira contribuição sem atraso. Isso significa que a partir de então elas vão poder usufruir dos benefícios. O que acontece? Se você nunca fez essa inscrição e nunca fez essa primeira contribuição como segurado facultativo, não tem como querer fazer uma contribuição retroativa, porque você não existia como segurado. É diferente do segurado obrigatório que tem aquele dever de contribuir. O segurado facultativo só vai ser segurado a partir do momento que ele se inscrever e pagar a primeira contribuição. Então não existe essa possibilidade de contribuição retroativa. Agora, por exemplo, se você é segurado facultativo, fez algumas contribuições e deixou de contribuir, depende do momento que você deixou de contribuir. O segurado facultativo, se deixar de contribuir por mais de 6 meses, ele perde essa condição de segurado facultativo. Portanto, você teria até 6 meses deixando de contribuir para poder voltar a contribuir e aí sim você poderia pagar esses 6 meses retroativos. Senão, não tem essa possibilidade. Outra dúvida que acontece muitas vezes a pessoa entra no site ali da Previdência, do INSS, emite guias e paga como segurado facultativo sem saber que não pode ser segurado facultativo, muitas vezes exercendo alguma outra atividade ou algo assim. Então, sempre que você estiver com dúvida se pode contribuir como facultativo, se pode contribuir como obrigatório, se pode recolher esses meses que você deixou de contribuir, consulte um advogado de sua confiança para saber sobre essa possibilidade. Senão você vai acabar pagando por uma coisa que depois não vai valer para a sua aposentadoria. Outra situação que acontece: empregados que trabalham em determinada empresa, às vezes ficam 1, 2 anos sem trabalhar desempregados e aí voltam a trabalhar em alguma outra empresa e querem então fazer a contribuição desse 1 ano, 2 anos que ficaram desempregados. Para ter feito essa contribuição, eles deveriam ter contribuído como
segurados facultativos. E, como eu já expliquei, essa possibilidade não tem como fazer depois, tem que ser no momento que você pede para contribuir como segurado facultativo. Então, a única forma de fazer alguma contribuição para não perder esse 1 ano ou 2 anos de intervalo entre um emprego e outro seria se você estivesse exercendo alguma atividade remunerada. Por exemplo, deixou de trabalhar numa empresa, mas foi prestar um serviço por conta própria e recebia por isso. Aí não tem problema, aí você pode comprovar essa atividade que exercia e fazer o recolhimento. Senão, esse período não vai contar para sua contribuição, você não vai ter como contribuir durante esse período que ficou sem contribuir. Outra coisa que é importante lembrar é que essas contribuições retroativas não são simplesmente pagar aqueles meses que você não contribuiu. Isso vai ser inserido correção monetária, multa e, dependendo do tempo, até mesmo indenização ao INSS. Então tem que conferir se esse valor vale a pena de ser pago, se não é melhor tomar alguma outra providência, tentar aumentar o seu pagamento pelo INSS, mais próximo ao teto, pagar durante um tempo a mais depois e não fazer esse pagamento retroativo, porque você vai acabar tendo que pagar valores a mais do que você pagaria na época por causa dessas correções monetárias, multas e tudo mais. Então, antes de tomar qualquer providência, eu repito, procure um advogado de sua confiança, de repente até um contador, entre em contato e veja sobre os direitos que você tem. Dependendo do caso, pode ser feito, dependendo do caso, é melhor tomar uma outra providência, mas enfim, fiquem cientes que sim, é possível pagar retroativamente em determinados casos. Então, se esse for o seu caso, procure alguém de sua confiança e saiba mais sobre os seus direitos.